Ana Maria, muito obrigada por estares connosco hoje, aqui já nesta reta final desta aventura que está a ser e que será a 21ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira e que este ano tem esta programação especial só disponível a quem está lá em casa a ver-nos. E estas entrevistas de ateliê tinham precisamente dois conceitos. Ou trabalhar com artistas que se vieram a tornar artistas consagrados que foram premiados nas bienais, ou então introduzirmos nestas entrevistas aquela que é a comunidade artística de Vila Nova de Cerveira. E tu estás nas duas rúbricas, portanto não podias faltar. E é realmente com um enorme privilégio que estamos aqui a entrevistar-te em frente à tua obra, que durante toda esta Bienal foi uma das obras que recebeu os nossos visitantes. Eu sei que tu preparaste alguma coisa para, antes de falares em nome próprio, preparaste um pequeno texto sobre a obra para uma coisa mais performativa, para começarmos mais à tua medida. De sabor sagrado e leve casca, serve também a figueira de Gaia para descrever a pintura deusa, companheira de céu e mãe. Gaia é terra de tantas outras árvores e de outros tantos animais. Atravesso este outono branco, carregada destes ficos, quase frescos, quase secos, que me protegem nesta exposição. E segue o pincel como se fosse de um calígrafo. Mais atrás, lá vêm as linhas de cores contadas como se fossem de um escriba. E ainda mais atrás, eu a dançar, e o tempo todo. Sobre as formas de pé, penso como se fosse apenas mulher que olha a suspensão, vizinha, em futuro, otimista. Sim, viver vezes 10, percorrer tempos 20, lugar vezes 1000, ouvir, amanhecer, embrulhar e despedir-se. Estes olhos que leem uma linguagem humana cheia de intervalos que fechados oferecem letras, mas falados arriscam tanto medo e tanta coragem. Onde estás, Odierna? A única que vive na casa dos ficos. Dizem que Odierna terá 3 vidas e que só no final da terceira fabricará a pérola. Até lá, muitas sombras a irão perseguir, muitas cópias a hão de confundir, muitas desolações a quererão petrificar. Li algures que cada avanço da cibernética faz desaparecer de mim mais um bocado de ser humano. Tento ainda isolar com canas das dunas portuguesas um último recanto de onde o ficus não poderá ser desalojado. Caro espectador, daí do seu lugar abre-se uma meta-pintura criada por um cérebro animal, ecossistémico. Ative os seus olhos para uma encruzilhada contemplativa. Assim conscientes, vamos manter a brecha, porque esta conserva no seu interior a trilogia Criação, Beleza e Gentileza. Segundo Levi-Strauss, não há um dispositivo inato para a arte, mas sim um repertório nas sociedades humanas da gratuitidade, que gira em torno da dualidade contínuo-descontínuo. A metáfora é uma invenção para realçar essa oposição. É a brisa da essência que chega até mim vestida de monges artistas, tabus, orcas e construtores diversos na cor da pele, na forma do nariz, nos ritos e nos mitos. E por aqui vou eu andando nas entranhas da fissura, pintura. Por tudo isto, e importante mesmo, é que o que eu escondo, em último lugar, é o resultado da última atração do movimento da mão e da gelatina do olho a querer despegar um bocadinho de lágrima, de sorriso, água e som da tua voz. O Satori não existe, o Bindu não existe, o Dasein não existe. Por causa deste equívoco, muitos de nós julgam-se outros e esquecem-se que o encantamento se encontra naquela fissura onde habita a mudança. Mu nunca é estático. Yukio Mishima dizia que o que mais temia era que a beleza existisse em algum lugar e que ele nunca a pudesse contemplar. Morreu apesar disso. Eu acho que faz cada vez menos sentido tu seres só Ana Maria Pintora, porque quanto mais conheço do teu trabalho,
a filósofa, não é? Pensando na filosofia como a madre de tantas coisas, tu és uma pessoa que escreve, que associas a palavra à tua pintura, e este texto maravilhoso que nos leste é exemplo disso. És altamente performativa, tens experimentado tantas coisas, estás tão interessada nos processos de manufatura das coisas, que eu acho que só a pintora já são rotas de outro rosário. O que é que achas? É verdade, é verdade. Talvez tenha, pela experiência da vida, pela minha formação, não é? Ter estudado filosofia, ter também sido professora, por começar a pensar artisticamente ou criativamente através do teatro fantoche, nos anos 70. Talvez tudo isso, se houvesse uma palavra que eu acho que até podia ser tipo arte visio total. Mas descobri que não é assim tão original. Aqui há tempos li um texto, uns artistas dos anos 70 que já tinham utilizado essa nomenclatura para expressar a interdisciplinaridade das artes e do artista polivalente. Mas eu acho que na realidade o que eu faço melhor é pintar. Portanto, vou deixando que o nome me trate bem, porque para além de eu gostar muito da pintura e do mistério que ela encerra, talvez mais do que a dança, ou a performance, ou a escrita, a imagem pictórica tem um alcance que não está totalmente esclarecido. Eu estava a ler aqui há pouco tempo um livro do Merleau-Ponty, que é O Olho e o Espírito, e a certa altura ele diz uma coisa muito interessante. Por exemplo, os regimes totalitários, quando apreendem obras, livros, queimam-nos. Quando apreendem pinturas, nunca as queimam, guardam. E eu fiquei a pensar nisto, não é? Porque eles não sabem lidar muito bem realmente com o poder daquela imagem e sentem que vale sempre a pena guardar a pintura. Mesmo as esculturas são destruídas, as estátuas são destruídas e a pintura guarda-se. É interessante, não é? E ele também dizia uma coisa interessante, que era, no fundo, ao pintor nunca ninguém pede opinião sobre nada, nem sobre a política, nem sobre o poder, não é? Talvez porque haja ali realmente uma reserva de conhecimento, de uma outra realidade, de uma outra metafísica que não está ao alcance fácil, não é? Nem muitas vezes do diálogo do poder ou das instituições, ou dos regimes. Eu acho que isto pode nos pôr a pensar um pouco sobre o que pode ser ou o valor que tem realmente este enigmatismo do que é uma imagem criada. Uma nova imagem. E esta tua obra, que temos como pano de fundo hoje desta entrevista, portanto, esta entrevista já está a ser vista pelas pessoas quase no final da exposição física, e esta tua obra, dentro das várias atividades que fizemos, das visitas guiadas com a comunidade, etc., foi uma obra que fazia parte das escolhas constantes do público em geral. Ou seja, toda a gente gostava de a abordar e isso está visível e está documentado. Portanto, a altura tínhamos de dizer que não, escolha outra, porque já toda a gente falou sobre isso. E aquilo que eu acho que vai ser interessante vai ser depois as pessoas a ouvirem o texto, terem uma imensa vontade de vir cá olhar outra vez e ver se viram aquilo que tu estás a narrar. A tua pintura é narrativa, tu contas-nos sempre histórias, ou a história é posterior à criação da imagem? Isso também é outra coisa que é interessante, se calhar eu falar disso um pouco, não sei se é importante ou não, mas a minha investigação sobre mim própria, porque a pintura acaba por nos tomar muito tempo entre nós e o trabalho que estamos a fazer, também é uma atividade solitária, leva-me a muitas reflexões, não é? Continuo a achar que, de certa forma, há um certo mistério ligado à produção e à criatividade e àquilo que a gente faz e porquê é que faz e quando é que faz. E alguma literatura que eu tenho tido acesso fez-me levar à compreensão do processo criativo a partir do hemisfério
esquerdo e do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito, e da relação que tem o hemisfério lógico e racional, que é o hemisfério esquerdo, e o hemisfério direito, que é o da impulsão, da criatividade, da originalidade, da rebeldia, da brincadeira. E muitas vezes eu revejo-me um pouco nestes processos que a teoria nos propõe. Revejo-me porque pintar, para mim, é primeiro, antes que tudo, um processo de jogo, de brincadeira, é lúdico, é uma impulsão do hemisfério direito, como se eu fosse realmente uma criança, como se a tinta, os pincéis fossem uma coisa sem regra, sem lógica, e que fosse para ali estar. Daí que o próprio movimento do corpo também é jogo. A maneira como uma pessoa se inclina, como se levanta, como mexe os braços quando vai pegar num pincel. Tudo isso é uma espécie de aceitação de que uma pessoa nunca cresceu e que podia estar a fazer aquilo como a saltar a corda ou a correr, a dar voltas num parque infantil, coisas sem brincadeiras. E, por outro lado, nós crescemos conscientes, não só pela educação, mas pela nossa formação, pela família, pelas regras, pela inculturação, a cultura de tudo isso que nos faz ser humanos e pessoas e compreendermos, não é? E não há dúvida que esse balanço existe também quando pintamos, ou quando criamos em geral, digamos, que é o balanço entre aquilo que loucamente, quase podemos dizer assim, nos faz produzir qualquer coisa, com cor, sem regras, e por um outro balanço que é deste lado, que é rigoroso, que controla a mão, que tenta dar ordens, que é lógico e que não compreende totalmente aquilo, mas tenta lhe dar sentido. E digamos que é esta luta entre um mecanismo, talvez, em alguns de nós, também não tenho a certeza, mais impulsivo, mais irreverente, e o outro mecanismo mais controlador, mais formal, mais lógico e mais conceptual. E eu acho que o processo da pintura, nesta minha circunstância, não é? Esta minha circunstância faz com que a pintura seja realmente um jogo numa espécie de brecha onde as coisas acontecem, não é? Há ali um escape em que eu sou livre e em que eu sou controlada, em que eu posso movimentar-me e atuar sobre a tela sem nenhuma regra, nenhum preconceito, e há ali a mão que diz assim, vai por este caminho, esteticamente deves controlar. E é este diálogo, esta dualidade que vai fazendo crescer a obra. Quer dizer, então, que não há um projeto, não há um desenho, não há um esquema. Há uma luta, quase uma dialética entre aquilo que é impulsivo e aquilo que é controlado. E a pintura vai passar a ser o resultado disso. Como é que aparece a tua questão, que eu não me esqueci, que é se é narrativa ou não? Ela acontece porque eu tenho um cérebro lógico. E o meu cérebro lógico começa a dar sentido àquilo que não sabe explicar. E que eu também não sei. Sei lá porque é que aquilo acontece assim. Mas o meu cérebro lógico, racional, narrativo, descritivo, vai-lhe dar um sentido. Vai-lhe associar ideias e com a experiência dos anos e com a experiência de trabalho que a gente vai tendo, de alguma forma a obra deixa de ser minha, ou seja, deixa de ser um impulso apenas do inconsciente, vamos lá, se quisermos, e passa a ser um acontecimento que vive por si. E dá-se-me a conhecer também. Portanto, a história que eu contei lá, que eu não sabia qual era, de alguma forma, por este lado psicológico, racional, forma-se e diz-me coisas que me despertam para a obra a seguir.
E a narrativa também começa a estar aqui porque eu começo a divertir-me com aquilo que a obra desvenda e de que eu não sabia que existia. Claro que depois também há um certo suporte teórico da literatura, de narrativas, porque também gosto, e gosto de ler e gosto de escrever. E, portanto, esse mundo, que também habita em mim, de alguma forma deve-se produzir nesse cérebro lógico, que é para eu poder ler, não é? Também os nossos olhos só veem aquilo que nós queremos. Não é? Pode estar a acontecer muita coisa à nossa volta, mas se nós só quisermos olhar para ali, é só aquilo que nós vemos. Portanto, não há uma narrativa implícita, não há o desejo de contar uma história, não há o desejo de fazer uma exposição com uma história bem formulada, bem conceptualmente bem organizada, mas ela desvenda-se, ela cria-se a partir do processo criativo. É uma espécie de... Estava-me a ocorrer, é uma espécie de mitologia, não é? Os gregos inventam os deuses e a mitologia um bocado para explicar aquilo que não compreendem. É daí que eu falo sempre na metáfora e muitas vezes reporto-me à importância da metáfora, até estudada pelos antropólogos, porque a metáfora é precisamente a mais-valia da atividade humana e do pensamento humano, que é o ser capaz de aceitar que uma coisa existe, mas também existe num plano em que ela se pode dizer de outra maneira. Não é? Como os rios não correm, mas quando a gente diz que eles correm, eles são melhores, eles existem noutro plano da nossa conceptualidade. Não é? E também li uma coisa muito interessante do ritual dos índios Kuna no Panamá, que se chama o Canto de Mu. E gostei muito na altura da associação que eu podia fazer com o processo criativo na produção e o ritual dos índios Kuna, porque é um ritual que é cantado numa certa desordem, porque esses rituais tribais não são ordenados, não são lógicos. Há um xamã e depois há uma espécie de exército de homens que fazem um coro, mas xamânico, no sentido de ter vozes e de ter apelos, e não um coro organizado com notas ou canto. E esse canto é feito quando o xamã é chamado para um parto difícil, portanto, quando o bebê não vai nascer. E o Mu, que se chama o canto Mu, Mu é o canal vaginal. Portanto, esse canto é feito, de certa forma, para ajudar a parturiente, a mulher, a ter o bebê salvar-se, trazer o espírito dele para fora e é com a ajuda de todos os homens, numa espécie de gritaria desordenada, orientada pelo xamã, que o bebê vai nascer são e salvo. No fundo, isto simboliza, no caso do ato criativo, alguma coisa como um nascimento que é difícil. O nascimento não é, a maior parte das vezes, no processo criativo, não é um ato fácil. Isto é, a criatividade exige esta luta, é uma espécie de guerra entre um exército que está ali pronto a ajudar a libertar uma alma para ela vir ao mundo e nascer. E talvez que o ato criativo também seja isso, seja uma luta, uma vitalidade do nascimento a partir de uma vontade enorme que o ser humano tem de viver e de sobreviver. Outra coisa também interessante é que tudo começa na água, não é? Até o feto está envolto na água, a placenta e o líquido. E depois eu também acho que é interessante depois pensar que a tinta também é líquida. Também o processo pictório faz, a maior parte das vezes, com água e pigmentos e com cor. E essas associações são interessantes para compreendermos que também o que é que nós somos, o que é que podemos dizer aos outros. A água é uma metáfora importante no teu trabalho e na tua vida, até pela escolha mais ou menos dos sítios onde vais morando, e agora esta coisa do moinho, que tem ali uma relação também processual com a água. É verdade, mas não é de propósito. Lá está. Se calhar é os nossos impulsos que depois são enquadrados pelo nosso lado racional.
sim, para além da transparência e da beleza da água e da sua brancura, que eu acho que é muito mais gratificante a cor branca do que a cor negra, a água é o que nós somos também, não é? A água. Eu nem sei explicar muito bem, mas realmente aquele ateliê lá em cima, agora que eu também estou a criar e com aquela água toda, encanta-me. Eu não sei explicar muito bem. Ainda não encontrei a história não se deu totalmente a mim. Ainda não percebeste como é que foste parar àquele moinho? Ainda não percebi, parece uma dádiva dos deuses, um encontro com a natureza belíssimo. Já tenho trabalhado lá, na natureza, já produzi alguns desenhos, principalmente, aguarelas. Mas é um mistério esse meu encontro. Talvez um dia eu venha conseguir encontrar a tal narrativa que me aproxima da água. Mas é uma história engraçada que eu te vou contar, que eu escrevi um conto há uns anos que se chamava A Princesa da Beira. Esse conto já foi há uns 10 anos. Esse conto tinha 3 personagens, que era o monge artista, que está representado ali naquele trabalho, era a Princesa da Beira, o monge artista e era o raposinho. É uma história interessante porque é muito metafórica, cheia de subinterpretações, talvez um pouco também autobiográfica. Mas quando eu a li a primeira vez, disseram-me assim, mas os raposinhos não existem. E eu dizia assim, deixa lá, mas é bonito o raposinho, porque era uma espécie de companheiro da Princesa da Beira que morava em Linhares da Beira, na Grande Laje. E não é que os raposinhos existem mesmo. No fundo dos poços, quando eles precisam de ser limpos, eu nem sei muito bem como é que se chama, mas os senhores que limpam os poços, não é? Quando vêm a limpar o poço, perguntam sempre, deve ter raposinhos. E então eu também tenho raposinhos no moinho. E eu fiquei assim, eu não lhe disse nada porque eu não lhe ia explicar ao senhor Minto dos Poços que eu uma vez tinha escrito uma história que ninguém acreditava a mim que havia raposinhos. E quando ele me disse assim, deve ter raposinhos, raposinhos, existem os raposinhos. Fiquei mesmo feliz, que afinal as metáforas existem, não é? É engraçado. Achas que nós estamos num tempo particular em que estamos a precisar muito de metáforas e que a nossa imaginação tenha sentido? Ou sentidos? Sim, esse tempo é sempre o tempo da metáfora e o tempo do transcendente, do metafísico, é sempre o tempo do homem, não é? O homem é, por excelência, aquele que criou a brecha, não é? Que é capaz de pensar aquilo que não existe, que é capaz de fazer religião, é capaz de pensar em abstrato. E, portanto, o tempo da metáfora, é o tempo dos poetas, é o tempo do cinema, é o tempo do homem. É aquilo que nos distingue, se calhar, verdadeiramente, de uma condição mais animal no sentido básico, não é? É esta capacidade de criar para além. Este tempo é um tempo difícil. Também ainda estamos a vivê-lo. Será melhor daqui por uns 20 anos, quando nos falarmos e lembras-te de quando houve aquela peste no século XXI que tínhamos que ficar todos em casa eu acho que vamos precisar dessa distância para compreender o verdadeiro alcance disto em nós, porque não temos a distância, estamos a viver um momento, mas claro que é um momento que eu acho extremamente triste, não para os mais velhos, mas principalmente para os mais novos, acho dramático, para os jovens, para as crianças na escola, para os namorados que se querem beijar, depois tantas doenças que foram acenando com a juventude, não podes fazer isto, faz mal isto, de repente não podes não dar um beijinho, não é? E de degrau em degrau parece que fomos aumentando o perigo do contacto do outro. Se calhar também era a doença que nós merecíamos, se calhar é esta, não é? Cada vez mais isolados, mais sozinhos, mais cada um com o seu computador, mais cada um na sua ilha, se calhar esta era a doença que tínhamos que ter,
que é ainda nos meter mais sozinhos, mais metidos connosco, mais isolados. Não sei, são algumas reflexões muito assim, superficiais, não sei. Como é que tu descobres, ou como é que és descoberta por esta Bienal e por Vila Nova de Cerveira? Isso são as perguntas, aquelas práticas, não é? Aquelas fáceis, mesmo fáceis. Comecei a pintar, eu não andei em Belas Artes, já toda a gente sabe isso. Comecei a pintar mais ou menos com 20 anos, trabalhava com a árvore. Não havia muita maneira de mostrar o trabalho se não concorrer mesmo nos concursos, a alguns eventos, a algumas feiras. Portanto, eu concorri para os Novos, que foi a primeira participação que eu tive na Sociedade Nacional de Belas Artes em 80. Foi antes. Eu ainda não estava casada, portanto, meu filho não tinha nascido, portanto, foi antes ainda de 84, acho. Foi outra antes, talvez. Penso que sim. Depois, penso que há outra. E depois concorro também para aqui, para a Bienal, que talvez seja 86. Não sei muito bem. Eu não sei muito bem em matemática nem em datas. E, portanto, para além de ter sido aceite, sou premiada com o prémio de aquisição. Pronto, é só fazer aí as contas, deve estar aí nos catálogos e tal, não é? E fica uma ligação com aqueles que nos dão prémios, não é? Foi uma data muito importante para mim. Eu sei que isto depois, assim, ao fim de 40 anos, parece assim um bocado... Mas na altura somos novos, estas coisas são muito importantes, não é? A pessoa fica toda com o ego bastante valorizado. Depois, com os anos, começa a aprender que não tem importância nenhuma. Quer dizer, mais prémio ou não prémio, ter participado ou não ter... Não é assim tão relevante. O que é relevante é continuar a trabalhar e aguentar firme. Que é o que eu digo, o importante de a gente chegar hoje, não é? Tenho 61 anos, é conseguir manter-me com a mesma vitalidade e com a mesma alegria que tive quando recebi o primeiro prémio aqui na Bienal. E depois estive um bocado mais afastada, durante uns 15 anos, porque a vida profissional, familiar... E depois volto, ao fim de bastante tempo, com um novo trabalho, mas bastante tempo, talvez uns 15 anos, sim, e sou outra vez premiada, o que também sabe bem, não é? Já não voltava há tanto tempo e afinal consegui, foi o tal prémio das águas do Minho. Pronto. E a partir dessa altura começo a estabelecer aqui mais relação com a organização da Bienal e participei em workshops e fiz com outros artistas trabalhos muito interessantes que me ensinaram imenso. Portanto, isto deve ter começado mais ou menos quando eu tinha há 20 anos, 18. E depois também fiz algumas performances, fiz aqui um curso com a Sílvia, que na altura tinha tirado o curso em Valência de performance. Também depois comecei a apresentar performance, comecei a explorar outras vertentes da minha atividade artística que estavam um bocado adormecidas, porque a vida nem sempre nos deixa fazer tudo aquilo que quer. E pronto, e terei a Bienal e Cerveira no coração. Eu lembro-me de 2007, que foi a primeira Bienal em que trabalhei mais a sério. E lembro-me que eu achei que eras muito nova e tinhas muita energia e que estavas sempre a fazer coisas e que te davas com todas as pessoas mais novas. Portanto, que eu me lembro de estarmos muitas vezes ali no terreiro, no Poço Bar, a conversar e etc. Lembro-me, tenho essa memória muito presente. E essa é um bocadinho uma ideia que trazes tua, que eu trago tua. De Bienal para Bienal, eu estou sempre à espera do que é que tu vais apresentar. É sempre uma ideia que não tem nada a ver com a anterior. E nos últimos anos tens trabalhado, ou seja, a tua dimensão de educadora, de professora, tem estado mais presente em muitos trabalhos que tens feito em muita proximidade com aquilo que são os projetos de educação e mediação cultural dos museus e que necessariamente também chegaram aqui. Mas sinto que não foi sempre assim, ou seja, que mais presentemente estás mais preocupada com essa ação mais direta, com esse trabalho direto com as comunidades, com os públicos, de lhes proporcionar atividades de experimentação, de exploração dos materiais, ou seja, de transmitir alguns pressupostos. Como é que a Ana Maria, que deixa de ser professora, nunca deixa de querer estar na educação? Porque depois também alguns de nós,
se calhar muitos, não é? Quando começamos a dar aulas, alguns de nós, e eu também, fui um bocado... Sabia lá o que havia de ser na vida, não é? E depois acabei por ser professora. E o que é certo é que parti para essa profissão cheia de ilusões. De que a educação podia transformar o mundo e que estava nas minhas mãos, um bocadinho, conseguir que cada aluno saísse com mais riqueza pessoal e que descobrisse mais mundo. E depois também dei muitos anos aulas à noite a jovens adultos, principalmente jovens adultos, que tinham desistido de dar aulas porque não conseguiam, porque se interessavam, e quando voltavam ao ensino recorrente e ao ensino noturno para acabar o ciclo dos liceus, vinham com outra maturidade e geralmente tinham filosofia ou psicologia, porque era uma forma deles também se sentirem mais adultos e gostavam, não é, de escolher essas disciplinas, porque entre ter 15 anos e 28, aquelas 10 anos fazem uma grande diferença. E isso é uma imensa experiência sobre as potencialidades que estão numa pessoa, não é? Sem muitas vezes ela saber, porque de repente eles tornavam-se bons alunos, até gostavam de filosofia, aqueles que tinham odiado a escola, que tinham odiado a filosofia, de repente descobriam, por outras vias e por outras razões, não é? Com a experiência de vida, algum potencial que estava neles que lhes permitia interessar-se por as questões pelo mundo e por questões, sei lá, como por exemplo estudar Nietzsche ou Kant, não é? E isso é muito gratificante. Podes ter uma conversa sobre Nietzsche com um estudante trabalhador, teve que sair de estudar aos 15 anos porque era mal comportado, mal educado, faltava, não é? E quando volta tens ali um parceiro de comunicação. E, portanto, essa vontade de que a educação fosse alguma coisa de importante na sociedade e diferente daquela que nós... Também sou de uma geração em que os professores não eram muito simpáticos connosco, não é? Não tínhamos um estrado, eles estavam ali em cima, não podíamos falar, não podíamos rir, não podíamos dar uma opinião, não é? Depois as coisas mudaram um pouco, mas apanhei muito aquela educação muito severa, muito desinteressante, sem afeto nenhum, desligada, não é? Que ninguém gosta de ninguém. Entretanto, para não me perder, esse prazer da educação e de alguma ideia de construir um mundo novo, quando deixo de dar aulas, pode-se aplicar, por exemplo, àquilo que começou a aparecer aqui há uns 10 anos, que são instituições IPSS, ligadas à comunidade, comunidades rurais. Então comecei a trabalhar até em Aroca com a Câmara e com uma instituição que era a Semente do Futuro, com senhoras de idade, que estavam muito isoladas, mas que de repente a gente conseguia pô-las a dançar. Trouxe uns amigos meus japoneses para fazerem um concerto improvisado de jazz em Aroca, numa pequena aldeia em Chave, onde toda a gente participou na performance com a tosquia da lã da ovelha ao vivo e com o Maresk a tocar contrabaixo, improvisando ao som dos acontecimentos. Então nós fazíamos os ciclos das lãs, tosqueava-se, lavava-se a lã, enxugava-se, punha a secar. E são experiências de um nível de enriquecimento pessoal para mim, que afinal também sou da cidade, mas que me permitia este jogo com as pessoas e esta brincadeira. E voltamos outra vez à brincadeira. Isto se calhar não valeu nada, ou não vale pouco. Vale pelo momento, pelo jogo e pela disponibilidade que abre o nosso hemisfério direito de ocupar, se calhar, ali espaços livres e que podem levar a outras conexões entre sinapses. E se calhar uma pessoa, de repente, nem imaginava que gostava de jazz, de 80 anos, sentir-se feliz por estar num momento que é completamente desajustado de qualquer coisa que tu possas imaginar, como estás a ver, não é? Portanto, isto já tem uns 10 anos. De tal maneira que havia uma senhora, também acho isto engraçado,
numas atividades que a gente estava lá a pintar, nós estávamos a pintar assim uns bonecos, construíamos, e depois as senhoras, estamos a falar de senhoras com 80 anos, então tínhamos tintas e elas andavam a pintar, era uma espécie de marcos de árvores. Portanto, assim uns bonecos, depois elas punham um chapéu, eu ia orientando, não é? E então a senhora era muito idosa, tinha bastantes problemas, então a senhora queria pintar ali. E assim, senhora, porque eu também não era lá, não estava tão envolvida com os problemas de saúde, não é? E então assim, não, eu quero pintar aqui. Não, pode cair, pode escorregar. E vieram pôr uma cadeira. Ela pega na cadeira, põe assim, deixem-me pintar, se faz favor. E eu pensei, é isto que as pessoas precisam, deixem as pessoas ser livres, ninguém lhes está a dizer pinta amarela, pinta carnado, ou senta-te, ou levanta-te, ou dá cá a mãozinha que não pode andar. E foi esse trabalho que eu também tenho aqui continuado em Cerveira, que é deixar que as pessoas sejam livres por um momento, brinquem, não é? Como quando eu fui para a estação ali dos comboios, o chefe da estação adorou, porque nós fizemos de conta que estávamos a vender bilhetes. A estação está fechada quase sempre, mas tem um balcão lindo, tem a bilheteira, então vamos para lá os materiais, papéis, coisas para cortar, então dizemos à pessoa, olha, antes de entrar no comboio, faça aqui o seu bilhete. E a pessoa ficava assim desconfiada, não, vou dar um bilhete, e depois entra lá dentro e mostra ao revisor. E a pessoa fazia, entrava dentro do comboio toda divertida, com um bilhete que ela tinha feito que não valia nada. E há imensas fotografias disso, não é? Depois até punhamos lá, então faça o seu próprio bilhete, estava assim afixado na bilheteira. E depois dizia assim, antes que grande maluqueira, agora para que é que as pessoas vão fazer isso? As pessoas gostam de fazer e as pessoas aderiram ao fazer, e eu penso que são as brincadeiras que os adultos podem ter e que deixam escapar a tal brecha, a tal fissura que está sempre ali, que nos deixa ser humanos, que nos deixa ser metafóricos, não é? Não serve para nada, não. Mas é importante. Achas que, enquanto pintora, tens um espaço de atuação, enquanto artista, tens um espaço de atuação nessa tal ideia, não é? Essa tal utopia em que tu acreditas que, através da educação, podias mudar o mundo? Achas que, como artista plástica, conquistaste mais esse espaço, mais espaço de atuação nesse lado de transformação? Essa é uma pergunta muito interessante, mesmo muito interessante. Eu acho que não. Acho que é muito difícil. Eu acho que na pintura é muito difícil porque a pintura é uma expressão, apesar disso, nos dias de hoje, não é? É muito comum. Há muita pintura. Há muitos pintores. Há muitas imagens que são produzidas. A crítica e os historiadores, os curadores, terão muito trabalho, se quiserem, para interpretar, para validar, para seriar tudo aquilo que se produz hoje. Concordarás comigo, não é? Há uma produção incrível nas artes, em geral. Eu penso que em geral, na música, na pintura, na escrita. E por isso eu acho que é muito difícil, sem ser uma pintura de propaganda, porque também há esse caminho de produzir imagens propaganda política, realista, chamando a atenção para um acontecimento, para problema dos refugiados, por exemplo, da fome, do Covid. São temas que, se eu quiser pintar sobre eles, eu designaria propaganda neste sentido, não é? Eu estou-me a ajustar a um problema social e, portanto, estou a servir aquele modelo. De resto, a este nível que nós temos falado, do que pode ser a pintura, eu acho que se ela muda as pessoas, será na sua alma, não é? Será nesse lado quase religioso, espiritual, que talvez permita a quem se deixar penetrar, a quem se deixar levar pela interpretação e ela própria que seja ser um colaborador da obra, ao parar, ao olhar, ao perseguir as linhas, ao ver as cores, talvez se enriqueça e se mude, porque este enriquecimento mental, lá está, preenche espaços,
abre as janelas, cria novas interações e não ficamos os mesmos. Portanto, é possível que por aí é um caminho sem grande impacto imediato. Não é? No imediato, digamos que este tipo de pintura não é, posso usar o nome também, acho que não é muito ofensivo, propaganda, não é? Os prémios não são importantes, já o disseste, mas o certo é que és uma artista muito premiada, já ganhaste o prémio da Sousa Cardoso, já ganhaste aqui na Bienal, já fizeste alguns projetos internacionais. Assim, no imediato, o que é que te apetecia, o que é que achas que mereces e o que é que te apetecia fazer? Não sabemos se para o ano vai existir, não é? Se 2021 existe, não é? Estamos todos nessa dúvida. Mas o que é que no imediato te apetecia fazer e o que é que achas que mereces? Ai, não sei, pois olha que também é interessante essa pergunta, não é fácil. Não sei, acho que não tenho nenhum sonho. É só um bocado deixem-me andar, não é? Não me prendam, deixem-me andar, continuar a fazer. Também chegamos a esta idade e temos algum medo da morte. Vemos a morte mais próxima, não é? Da doença. E continuam a andar por aqui bem e a sentir-se com capacidade para fazer. Acho que não tenho nenhum sonho em especial. Acho que nesse aspecto sou humilde, não é? Fiz um percurso assim um bocado isolado e sozinha, sem grandes mestres, sou humilde. Mas acredito que aquilo que faço é o melhor que sou capaz e a cada momento tento-me superar. Superar no sentido de criar alguma coisa que eu acho que é um projeto novo, uma ideia nova, alguma coisa que ainda não explorei, como neste momento estou a tentar ir por esse caminho do espiritual mais ligado precisamente à pintura para católicos e não católicos. É um caminho que eu estou a perseguir e tenho-me interessado pelos livros de horas. Gostava também de envolver neste projeto o Caminho de Santiago e essa relação do espiritual com a arte, mas ao mesmo tempo com uma religião que seja uma espiritualidade ecuménica e que seja... É como se a pintura não fosse nada, mas ela fizesse realçar esse lado ecuménico-religioso, sagrado, que eu acho que está na nossa educação, mesmo não sendo nós, por exemplo, aqui católicos ou crentes, mas nós temos imbuídos do conceito de sagrado e de perfeição e de... Não sei, não é fácil isto de verbalizar. Isso está em processo. E agora, se me dizes o que é que eu gostava? Eu gostava de fazer uma boa exposição em que eu pudesse... Já me aconteceu fazer uma coisa em que eu tive tudo ao meu dispor. Tive os técnicos de som, tive os técnicos de vídeo, estava quase perfeito, não é? E às vezes está bem, porque a gente anda sempre com as coisas às costas e depois nunca há dinheiro para isto, nunca há dinheiro para aquilo, não é? E aos poucos, nesse aspecto, tenho melhorado e tenho cada vez produzido exposições que são performativas. Além da pintura, tem um outro envolvimento. E se calhar, assim, a curto prazo, aproveitando que te estás a perguntar, seria fazer uma exposição num espaço belíssimo, num convento, numa igreja, em que eu pudesse explorar esta questão do espiritual, do sagrado, com textos. Também estou a convidar algumas pessoas que eu conheço para escreverem textos, umas mais religiosas, outras não, mas que envolvesse esta questão de como é que a arte pode ser um paralelo com a espiritualidade e com a nossa visão do sagrado, não do sagrado ritual, mas do sagrado ocidental. Bom, nós aquilo que desejamos é que tu continues a pintar, a polvilhares e a inundares o mundo com as tuas imagens e com as tuas histórias, porque elas de facto são muito ricas, refletem não só a pessoa e o ser humano que tu és, mas abrem-nos muitas perspectivas de muitos sonhos. Tu podes dizer que não tens sonhos, mas a tua pintura abre muitos sonhos. E, portanto, a experiência que recolhemos desta 21ª Bienal é que, de facto, a tua obra, em boa hora, veio para aqui para a entrada, porque, de facto, ela alimentava aqui muitas esperanças e muitas histórias e muitas perguntas, e nós precisamos que as pessoas façam perguntas e que tenham inquietações e tenham dúvidas, e, portanto, é isso que nós esperamos, é que tu continues a pintar, se faz favor.
e a propor ideias novas e que tragam coisas novas e que envolvam as pessoas nos processos artísticos e que isso contribua para a descoberta de cada um. Muito obrigada, Ana Maria. Muito obrigada por também, este Helena. bocadinho. Também muito obrigada. Gostei imenso das perguntas. Perguntas que também me fizeram pensar bastante. Algumas, obrigada. Obrigada a nós.